Então vamos lá, gente, preste atenção. Existem coisas que eu tenho certeza que vocês já vêm orando, esperando há muito tempo. Tem ou não tem? Às vezes é uma oportunidade de emprego. Às vezes é uma mudança em um parente ali, em uma família, em um cônjuge. Às vezes é um crescimento profissional, sei lá, uma porta que você deseja que seja aberta. E enquanto aquilo que você deseja ainda está um pouco distante, nós apenas ficamos imaginando, e quando isso acontecer na minha vida? Nossa, quando isso acontecer, como será? Mas tudo muda quando aquilo que vocês estavam esperando finalmente aparece diante de nós. Aquilo que você sempre aguardou, aquela oportunidade chegou. Porque a gente, muitas vezes, diante da oportunidade que chega, não lembra ou não sabe até então, que diante dessas oportunidades que vai chegar, também vai chegar uma responsabilidade de responder a essa oportunidade. E é nesse momento que pode aparecer pela primeira vez na sua cabeça coisas que antes nunca apareceram. Será que eu consigo? Será que eu estou preparado para essa oportunidade? Aqui, no desenho, aqui na figura, é uma oportunidade talvez de emprego. Mas pense na sua vida, naquilo que você tanto espera. E se não der certo, pastora? Talvez você já tenha até inclusive vivido isso. Você pediu muito para que uma porta fosse aberta. Mas quando ela abre, você teve medo de atravessá-la. Você queria muito crescer profissionalmente. Mas quando surge essa oportunidade, você percebe que nesse novo lugar também vai lhe exigir decisões, responsabilidades que você nunca precisou assumir. Porque muitas vezes nós não descobrimos nossos medos, nossas inseguranças, quando estamos apenas na fase de espera. Nós os descobrimos quando precisamos agora avançar. Existe uma história na Bíblia em que isso parece muito claramente. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Versículo 25. Diz assim a palavra. Ao final de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devoram os que nela vivem.
Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles. Capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebele contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Amém? Então vamos entender um pouquinho todo o contexto aqui desse momento. Para que a gente possa entender o que aconteceu com Israel naquele momento, precisamos perceber onde esse povo estava na história. Eles não estavam mais no Egito. Também eles não estavam mais começando aquela caminhada pelo deserto. Pelo contrário, nesse momento, dessa passagem que eu li para vocês, Israel já havia visto o mar se abrir. Já havia experimentado de uma provisão extraordinária ali no deserto. Já havia bebido água da rocha, ou seja, já tinha passado tudo isso. E finalmente, agora eles estavam na fronteira da terra que Deus havia prometido a eles. E então, Moisés, nesse momento, ele escolhe 12 homens. Um representante de cada tribo. E envia esses 12 homens para observar, para espiar Canaã. Durante 40 dias esses homens fazem isso. Durante 40 dias eles caminham pela terra e veem com os próprios olhos aquilo que durante muito tempo Israel conhecia apenas através de uma palavra, de uma promessa. E quando esses homens voltam dessa espionagem, trazem uma notícia extraordinária para o povo. E eles dizem, eles dão o seguinte relatório: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos deles. Perceba que eles não... Veja como eles chegam. E eles não chegam só falando, eles já chegam o quê? Mostrando. Eles estavam agora tendo a comprovação que realmente aquilo que Deus havia prometido era tudo real. A terra era fértil. Havia abundância. Havia frutos. A Bíblia fala que no vale de Escol eles cortaram um cacho de uva. E o cacho era tão grande que precisou de uma vara e 2 homens para carregar. Imagine isso, gente. Aqueles homens agora com esse cacho, voltando para o acampamento, carregando nos próprios ombros uma evidência de que Deus realmente havia falado para eles a verdade. Isso significa que o problema de Israel naquele momento não era mais a falta da evidência da fidelidade de Deus. A evidência estava diante deles. Só que o relatório não termina nos frutos. Logo depois, eles dizem: aqui estão alguns frutos dela. E acrescentaram: mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes.
também vimos descendentes de Enaque. Eu disse que o gigante ficou um pouco gigante na IA dessa vez. A pastora disse que não, tem gigante desse tamanho mesmo. Mas a gente tentou, mas o gigante não quis baixar. Mas amém. É um negócio meio difícil. O gigante é gigante mesmo. Ou seja, gente, na mesma terra onde havia frutos extraordinários. Os frutos estavam aqui, lindos, maravilhosos. Frutos assim, extraordinários, que só Deus poderia dar. Mas nessa mesma terra, onde tinha esses frutos, havia também cidades fortificadas. Havia também anaquins, que é justamente um povo que era conhecido por ter uma estatura grande, uma aparência intimidadora. Ou seja, gente, no mesmo lugar onde havia abundância, também havia oposição. Eu não sei o que é que você tem para a sua vida, mas não ache que vai ser tão simples assim. Muitas vezes, para tomar posse da sua promessa, vai haver resistência. E talvez exista aqui algo que nós precisamos compreender sobre aquilo que Deus faz em nossa vida. Em nenhum momento Deus havia dito para esse povo, em nenhum momento Deus tinha dito que a promessa significaria a ausência de desafios. Deus havia prometido a terra, mas nunca havia dito a eles que essa terra estaria vazia. E talvez Israel estivesse descobrindo naquele momento algo que nós também descobrimos em muitas fases da nossa vida. Há coisas pelas quais você ora todos os dias. Ora muito, há muito tempo. Mas quando finalmente chegam, percebe que elas também exigirão algo a mais de você. Às vezes a pessoa diz: Lorena, eu oro todos os dias pelo meu casamento. Meu sonho é ter um casamento saudável. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, para você ter esse relacionamento saudável, também vai exigir de vocês aprender a conversar. Também vai exigir de vocês a perdoar. Também vai exigir de vocês colocar limites, abandonar comportamentos antigos. Aí sim você também vai ter o seu relacionamento saudável. Às vezes Deus chega e diz: Lorena, eu queria tanto ser usado por Deus. Senhor, eu sou aqui, pronto para ser usado por Ti. Mas quando a oportunidade chega, quando a hora de servir chega, percebe que para ser usado por Deus, também vai lhe exigir disponibilidade. Também vai lhe exigir compromisso. Também vai lhe exigir constância, crescimento espiritual. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui com Israel. Até aquele momento, Canaã havia sido uma promessa sobre a qual eles tão somente ouviam falar. Agora, Canaã estava diante deles. E eles estavam agora descobrindo que não bastaria só admirar os frutos. Seria necessário agora entrar naquela terra. Lorena, parece óbvio, não, mas muitos não conseguiram chegar lá. Não basta você tão somente admirar as uvas. Seria necessário agora enfrentar aquilo que estava entre eles e a posse daquilo que Deus havia dado a eles. Existia um cenário que eles precisavam avançar. Porque existem lugares, gente, para os quais Deus deseja nos conduzir, que exigirão de mim e de vocês maturidade. Maturidade que talvez você não tenha tido até a estação anterior. Não dá para ir de qualquer jeito para uma nova estação. A promessa, a terra, tudo continuava sendo de Deus.
Mas agora Israel precisava decidir o que é que ele faria diante daquilo que ele estava vendo. Vocês estão comigo? Mas tem uma frase aqui no relatório dos espias que me revela, gente, que o problema era muito mais profundo. Muito mais profundo que tão somente a presença das fortalezas. Muito mais profundo do que a presença dos gigantes. Quando eles dizem assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Canaã estava lá, mas eles se viam como gafanhotos. Não adiantava tudo aquilo ali se eles não se vissem naquele lugar. Em outras palavras, aqueles homens estavam dizendo: quando olhamos para eles, nos sentimos pequenos. E percebam que eles não disseram apenas vimos também os gigantes. Não. Quando ele fala isso, vimos também os gigantes, na sequência, eles começam a definir a si mesmos, a partir do tamanho daquilo que estavam enfrentando. A terra não havia mudado, a promessa não havia mudado, Deus não havia mudado, mas diante daquele desafio, alguma coisa mudou na maneira como eles passaram a enxergar a si mesmo. De repente eles já não se enxergavam. Gente, esse povo era o povo que tinha visto o mar se abrir. Esse povo era o povo que viu o faraó sendo derrotado. Esse povo era o povo que era sustentado pelo maná todos os dias. Mas como é que eles se enxergavam? Como gafanhotos. E aqui essa história começa a tocar lugares ainda mais profundos na nossa alma. Porque existem situações que nos acontecem, que não revelam apenas o tamanho do desafio que está diante de nós. Essa situação também nos revela a imagem que carregamos de nós mesmos. E quando surge uma responsabilidade maior, uma decisão maior, algo que nos tire do lugar conhecido, lembra do lugar familiar? Algumas vozes começam a aparecer dentro de nós. Eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou preparado o suficiente. Tem muitas pessoas melhores do que eu. E entenda uma coisa, que isso é muito importante. Essas frases não começaram naquele momento. Essas frases, muitos de vocês ouviram durante a sua vida. Foram sendo construídos ao longo da sua história. Ditas por pessoas importantes na sua vida. Às vezes você pode ter ouvido de um pai: você não serve para nada. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar nesse lugar, porque você nunca foi bom. Talvez você já tenha ouvido uma frase dessa. Frase de uma pessoa importante, como eu falei, uma figura de autoridade na sua vida. Talvez tenha gente aqui que tenha crescido sendo constantemente comparado com um irmão. E aprendeu desde sempre que sempre existia alguém melhor do que ele. Talvez você tenha ouvido, como eu coloquei e falei, você não consegue. Você não leva nada até o fim. Fulano é bem melhor do que você. E sabe qual é o problema disso? Depois de um tempo ouvindo isso, isso passa a ser a sua verdade. Isso passa a se tornar a maneira como essas vozes dominam as suas ações. Talvez você tenha tentado alguma coisa e fracassado
A vida é assim. Às vezes, existem fracassos ao longo da nossa história. E um fracasso deveria ter sido apenas uma experiência ruim. Mas, muitas vezes, esse fracasso começa a definir a sua identidade. O que era antes, eu fracassei, passou a ser agora, eu sou um fracassado. E é assim que algumas feridas começam a diminuir a nossa percepção de quem somos. Porque passamos a enxergar nós mesmos a partir daquilo que nos aconteceu. A partir dessas frases malditas e que você acreditou. Ou seja, você chegou a um ponto que muitas vezes uma pessoa vai lá, oferece algo para você e você já nega. Antes de uma porta se fechar, você mesmo nem tenta entrar. Antes que alguém rejeite a sua ideia, você diz, eu não vou nem apresentar, porque eu acho que não vai ficar bom. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens. Eles não tinham guerreado. Gente, tinha tido alguma batalha até então? Eles já tinham brigado com alguns gigantes? Já tinha tido alguma coisa disso? Não. Eles não tinham enfrentado nada, mas eles já estavam falando como derrotados. Ou seja, a primeira derrota de Israel não aconteceu diante dos gigantes. Aconteceu na maneira como eles começaram a enxergar a si mesmo diante dos gigantes. Como você tem enxergado diante dos seus gigantes? A partir do momento que você tiver essa resposta, você vai ver como vai ser o seu futuro. O gigante, gente, estava longe ainda. Mas os espias já se havia considerado ali pequenos demais para vencê-los. Tudo isso dentro deles. E é por isso que a cura da alma, gente, também faz parte do processo de maturidade. A gente estava conversando sobre isso, né, ontem. Não tem como você avançar, vai chegar no limite que vai bater no teto. Vai chegar no momento onde nem você sabe, nem você vai se reconhecer. Como é que eu tive essa reação? Nem você, e olha que nós temos Souza na nossa casa. Como é que eu fui para aquele lugar? Não vai bater. Porque não dá para ir para uma nova estação com as vestimentas passadas. Precisamos deixar para trás as definições sobre nós mesmos que nasceram daquelas experiências que nos feriram. Talvez as experiências ruins que você viveu na sua vida expliquem, inclusive, durante tanto tempo, a maneira como você se enxergou. Tudo bem. Explique. Eu posso explicar exatamente o caminho que você está tomando pela história sua lá de trás. É isso, a minha vida é isso, ouvir pessoas e eu ver todo o trajeto do que uma família disfuncional causa em um adulto, numa criança e lá na frente em um adulto. Talvez tudo isso que você ouviu explique, mas não mais justifique. Não dá mais para ficar nesse lugar. Ah, porque minha mãe. Ah, porque meu pai. Ah, porque tudo. Não. Porque Deus já lhe levou para um outro nível. Você não pode mais ficar nesse lugar. A última palavra sobre a sua vida não é essa. A última palavra é o que o Senhor entregou para você. E você é filho. E filho muito amado, muito favorecido e muito abençoado. Esse é você. Todo dia aparece no espelho assim. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou desejado do meu pai. Eu sou abençoado. Eu sou favorecido. Sabe por quê? Se você não fizer isso, o inimigo vai fazer você dizer que você é um gafanhoto. Deus não havia chamado aquele povo de gafanhoto. Quem foi que se chamou? Eles mesmos. E aí quando a gente continua lendo essa história, encontramos dois homens. Dois homens que haviam passado exatamente pelos mesmos lugares que os outros 10.
Esses dois faziam parte do grupo dos 12. E Josué e Caleb, como eu falei, eles estavam junto com o grupo. Eles também viram os gigantes. Eles também viram as cidades fortificadas. Eles também viram a presença ali dos obstáculos naquela terra. A diferença é que eles não permitiram que aquilo que eles viram os fizesse recuar daquilo que Deus já havia falado. Enquanto os outros 10 diziam, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Caleb declarou, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quem é você nessa frase? Você é da equipe dos 10 ou a equipe dos 2, de Josué e Caleb? Perceba que Caleb, ele não nega a realidade estava lá, diante dos olhos deles. Ele não estava dizendo que os gigantes eram pequenos, nem que as cidades seriam fáceis de conquistar. Só que Josué e Caleb, eles simplesmente haviam entendido algo que os outros 10 ainda não haviam compreendido. A presença de um desafio não anula e não anulava nessa história aqui a responsabilidade de responder àquilo que Deus havia falado. E quando nós chegamos no capítulo 14, Josué e Caleb deixam isso ainda mais claro. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emanam leite e mel, e as dará a nós. Observe o equilíbrio, gente, dessa declaração. Eles dizem, o Senhor nos fará entrar. Mas continuam dizendo ao povo, subamos. Eles sabiam que a terra seria dada por Deus, mas também sabiam que precisariam que eles, sabiam que era eles que teriam que colocar o pé onde Deus havia mandado. Eles sabiam que não poderiam permanecer parados do lado de fora, esperando, ó Deus, coloque, conquiste tudo, bote tudo isso para baixo. Não, era necessário eles avançarem e tomarem posse, colocar o pé na promessa que Deus já havia dado a eles. E aqui essa história nos ensina algo muito importante sobre maturidade. Estamos numa série, além da filiação, da identidade à maturidade. E uma coisa importante sobre maturidade, dependência de Deus, nunca foi sinônimo de passividade. Existem coisas que somente Deus pode fazer? Sim, é bem verdade. Só Deus pode transformar o coração de um homem. Só Deus pode produzir aquilo que vai além das nossas capacidades. Mas existem outras coisas que Deus não fará em nosso lugar. Você vai ter que caminhar pelo caminho novo que Deus abriu para você. Porque fazem parte da sua responsabilidade caminhar naquilo que Deus te entregou. Deus pode mostrar para você, isso é a parte dele, e convencer o homem que o seu relacionamento familiar precisa ser restaurado. Ele pode fazer isso. E ele inclusive deve estar fazendo isso no coração de vocês. Mas talvez seja você que vai precisar iniciar a primeira conversa para reconciliar essa casa. Deus pode tratar profundamente uma ferida que foi aberta por pessoas que você ama tanto. Mas talvez seja você que precise parar de usar aquela ferida como justificativa para continuar repetindo seus mesmos comportamentos. É muito fácil dizer que a culpa é do meu pai, que a culpa é da minha mãe, e eu fico nas minhas mesmas mazelas. Isso é muito cômodo. Aqui na nossa casa não cabe mais isso. Não tem mais espaço para isso. Aqui é casa de filhos maduros que vão avançar e trazer o céu para a terra. Não dá mais. Aqui só fica filho maduro. Ah, fulano de tal saiu da igreja. Não era.
não era para essa casa. Tá tudo bem, tem muita igreja, Deus vai amar eles em outro lugar. Mas aqui tem filhos que estão sendo treinados. Nós estamos sendo todo dia daqui treinados para avançar. Ah, a pastora falou de mim, a pastora brigou comigo. Você é filho maduro. Ela está lá tão somente para colocar você no seu destino. A parte dela é nos aconselhar. A nossa parte é obedecer às orientações dela. Deus pode mostrar que determinada rotina está destruindo a sua família. Quantas estão sendo destruídas pelos excessos? Mas é você quem precisará, sabe o quê? Reorganizar a sua agenda e estabelecer prioridades. Você quer, Deus, já é beleza, minha família, restaure, organize. E você, o que é que está fazendo? É só ficar olhando como um passivo na história? É você que vai precisar se reorganizar. Às vezes você está aí durante meses, Senhor, organiza a minha vida financeira. Mas talvez a resposta de Deus comece quando você decide olhar tão somente para os seus números de casa. Rever as suas escolhas, assumir as suas responsabilidades. As responsabilidades de como você administra as suas finanças. O povo é uma mania de querer dizer, Deus, o tempo todo. A culpa é de Deus ou a culpa é do diabo? E a sua parte, meu irmão? Perceba que nós não estamos falando sobre independência de Deus. Pelo contrário, o filho maduro sabe que não consegue fazer nada verdadeiramente frutífero sem o pai. Mas ele também entende que depender do pai não significa transferir para Deus aquilo que o próprio pai colocou sob a sua responsabilidade. Você está diante do seu destino, vai ficar parado? Meu pai, minha mãe, eu não consigo, não dá mais. Vai chegar o ponto nessa casa, pastora Jussiara. Vai chegar o ponto aqui, vai chegar o dia que essa casa não vai precisar mais de cura e restauração. Porque eles já estão avançando tanto, eles já estão curados. E Deus vai me dar um novo ministério, eu creio. Porque aqui eu já fiz a minha parte. Porque eu estou todo domingo com vocês, eu estou discipulando vocês, eu estou levando vocês para salas de aconselhamento, para que vocês possam começar a caminhar. Tudo bem, tem um tempo? Tem, mas não dá para ficar parado. Talvez algumas pessoas estejam aqui esperando há muito tempo uma nova intervenção de Deus. Quando na verdade Deus já falou, Deus já direcionou, Deus mostrou qual é o próximo passo. E agora, sabe o que é que Deus está fazendo? Esperando você reagir. Quem está esperando agora é Deus. Você responder àquilo que Ele já lhe entregou. Isso é muito importante entendermos. Porque a imaturidade sempre encontra, preste atenção, uma maneira de adiar a responsabilidade. Às vezes chamamos, estou esperando em Deus. Aquilo na verdade é medo de tomar uma decisão. E aqui precisamos ter cuidado, porque existe realmente um tempo de espera, sim. Vai ter um tempo onde nós vamos esperar. Vai ter um tempo que Deus vai estar tratando conosco, vai nos direcionar. Mas existe também um tempo em que esperar deixa de ser obediência. Porque Deus já disse, vá e avance. Não dá mais para ficar parado na insegurança, não dá mais para ficar parado no medo, não dá mais para ficar parado no passado. Agora, vá e avance. Josué e Caleb haviam entendido isso. Eles não estavam tentando conquistar Canaã sem Deus. Pelo contrário, eles queriam entrar justamente porque acreditavam que Deus iria com eles. E aqui eu chamo outra atenção de vocês, maturidade. É aprender a discernir aquilo que somente Deus pode falar, daquilo que Ele espera que eu faça em resposta ao que Ele já falou. Vai chegar um momento que você precisa responder. Não dá mais. O filho imaturo, o bebê, ele fica ali, pai,
retire todos os obstáculos. E ele fica esperando todos os obstáculos cair por terra. E enquanto isso, não dá o primeiro passo. O filho maduro não. O filho maduro, ele aprende a dar passos, porque sabe que o pai estará com ele enquanto ele avança. É sobre isso. E talvez você diga, Lorena, mas eu ainda estou com medo. Talvez ainda existam perguntas que não foram respondidas. Talvez ainda você não consiga enxergar como tudo isso vai acontecer. Mas entenda, gente, maturidade não é chegar ao ponto em que você possui todas as respostas. É chegar ao ponto em que você já não precisa de todas as respostas para obedecer àquilo que Deus já deixou claro para você fazer. Vá, Lorena, eu estou com medo, vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo, porque se Deus estiver nessa história, se prepare, vamos avançar. É importante, gente, que o filho maduro, ele saia dessas frases. Fica só esperando, vá. Eu prometo a você que vou dar. Vá, porque é seu. O filho maduro, gente, agora, ele não espera mais nada. Eu sei que isso é meu. Eu sei que isso Deus me deu. Agora, eu tenho que responder ao que Ele já falou. E é interessante, quando a gente olha para a nossa referência, que é Jesus de Nazaré. Quando você olha para o ministério dele, você percebe que ele nunca chamou apenas as pessoas. Ele nunca chamou ali as pessoas tão somente para acreditar de longe no que ele estava fazendo. Não, sabe o que é que Jesus fazia? Ele usava uma expressão sempre diante das pessoas. Ele dizia, siga-me. Em Mateus 4,19, Jesus encontra Pedro, encontra André, trabalhando ali junto ao mar e diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus encontra Mateus sentado ali na coletoria de impostos. E novamente o que é que Mateus diz? Siga-me. Veja que havia sempre uma resposta daquela pessoa que ele estava chamando. Sempre tem uma resposta envolvida no chamado. Pedro precisou deixar as redes. Mateus precisou se levantar da coletoria. Outros precisaram abandonar antigas maneiras de viver. E você quer viver sem fazer nada. Do mesmo jeito que você encontrou com Jesus, é do mesmo jeito que você está até hoje. Jesus, gente, não estava chamando pessoas que apenas assistiriam tudo o que ele iria fazer. Jesus estava aqui chamando e formando discípulos que aprenderiam a fazer o que ele iria fazer, para depois eles mesmos fazer igual ao que ele fez. O Evangelho não nos chama apenas para receber de Cristo, ele nos chama para responder a Cristo. E durante muito tempo, talvez você tenha chegado diante de Deus apenas pensando naquilo que precisava que Ele fizesse. Senhor, cura isso, resolve aquilo, abre essa porta, muda essa situação. E é verdade, Deus é Pai, aí Ele cuida, Ele cura, Ele restaura. Mas chega um momento no crescimento de um filho, em que ele não apenas fica descansando no cuidado do pai. Vai chegar um momento no seu crescimento, meu irmão, que vai ter que começar agora a assumir responsabilidade ao lado do pai. Talvez durante muito tempo você tenha se enxergado, talvez, como aqueles espias. Pequenos demais, incapazes demais, feridos demais, despreparados demais para aquilo que estava diante de você. Como eu falei, talvez a sua história, inclusive, explique por que você aprendeu a duvidar tanto de si mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cristo não veio apenas para curar aquilo que aconteceu com você.
Porque ele veio para curar, viu? Ele veio para curar, libertar. Tem poder, não tem essa música? Ele veio para curar, ele veio para libertar, sim. Mas ele veio também, segura essa, para restaurar em você a capacidade de responder ao chamado que ele já lhe entregou. E quando eu falo sobre chamada, Lorena, eu tenho que pregar. Não, não é sobre só ministério. O seu chamado é manifestar o coração do Pai onde você estiver. Foi para isso que você nasceu. A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que é isso? O que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Aí você vai dizer, é o poder transformador do meu Jesus. É Ele que vai fazendo essa obra aqui dentro. E não tem mais como ficar igual. Eu cheguei para uma pessoa hoje, eu disse, essa versão não combina mais com você. Você está usando uma roupa errada. Essa roupa não combina mais com a sua versão. E quando eu falo roupa, vocês estão entendendo. É a maneira de viver. Não aqui nessa casa. Jesus veio para restaurar. Isso significa que a cura não termina quando aquilo que aconteceu deixa de doer. Existe uma cura que também, junto com deixar de doer, devolve movimento àquilo que a dor paralisou por muito tempo. A cura vai lhe trazer a capacidade de responder. A cura vai fazer com que você se levante desse lugar. A cura vai fazer com que você agora avance. Pedro se levantou, Mateus se levantou. Chegou a hora de você se levantar. Dores não mais vão lhe paralisar. Vergonha não mais vai lhe paralisar. Nada, culpa, abandono, rejeição. Eu não sei o que lhe paralisou, mas isso não vai lhe paralisar mais. E é exatamente o que Cristo veio trazer para vocês essa tarde. Ele veio chamar você para se levantar novamente. Ministério Louvor. Não porque agora você talvez se sinta completamente preparado. Não porque todos os gigantes desapareceram. Mas porque aquele que chamou você não pretende mais mandar você sozinho. Ele vai com você. Ele vai lhe levantar e Ele vai com você. O Espírito Santo não está formando aqui nessa casa espectadores. Vocês não são espectadores dessa terra. Vocês são agentes do céu nessa terra. O Espírito Santo tem formado aqui discípulos. Filhos que ouvem e respondem. Filhos que recebem a direção e avançam. Filhos que talvez ainda sintam medo, mas que já não se entregam ao medo, o direito de decidir por eles. E pode ser que o culto de hoje, talvez Deus não tenha te entregado uma nova promessa. Talvez o culto de hoje tenha vindo para você, tão somente, para que Ele diga a você, agora vá e avance, porque eu estou com você. Agora é com você. Então, se você tem algo que você precisa avançar, você agora precisa acreditar e crer que você não está mais sozinho. Ah, Lorena, está doendo, eu estou mal, você não sabe a minha dor, você não sabe que lugar eu estive. Jesus está aí. Está aqui. Ele está aqui. E agora você vai pegar na mão dele. E você vai se levantar dessas cadeiras como um filho. Eu falei para uma menina aqui hoje, eu digo, você vai se levantar desse lugar como um filho amado. E não mais como as feridas que lhe dominavam. Não mais. E agora chegou a hora de vocês, fiquem em pé no seu lugar. Agora é hora de vocês começarem a se posicionar como filhos maduros. Filhos que têm um destino. Filhos que sabem onde tem que chegar. Chegou a hora de cada um de nós
começar a tomar posse daquilo que é nosso. Não deixa mais que as feridas te dominem. Não deixe mais que aquelas dores te dominem. Agora chegou a hora e você vai ter que perguntar: em que área da minha vida? Talvez Deus já tenha me chamado e eu nunca tomei posse, e eu nunca avancei. Talvez Deus já colocou para você abrir um negócio. Talvez Deus já colocou para você a servir nessa casa. Talvez Deus já colocou para você a capacidade de perdoar o seu marido ou a sua esposa, para restaurar a sua casa. Eu não sei o que você vai ter que avançar, mas essa é a mensagem de hoje. E você vai precisar tomar posse disso. A partir de hoje, aquilo que aconteceu com você não terá mais autoridade para decidir até onde Deus vai lhe levar. E vamos começar renunciando. Eu quero que vocês repitam comigo: eu renuncio a toda mentira que me diminuiu. Eu renuncio ao medo que decidiu por mim. Eu renuncio à passividade que me manteve parado. E eu sou, a partir de hoje, tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Você, a partir de hoje, meu irmão, você não mais será dominado pelo medo. Agora, de hoje em diante, avance. E agora nós vamos orar junto com toda a nossa fé, com toda a nossa convicção e com toda a nossa força, dizendo: a partir de hoje eu não mais serei a mesma. Eu não vou ficar vendo a minha terra prometida de longe. Eu vou avançar e tomar posse daquilo que é meu.